A minha história com a Central do Brasil e a escolha profissional que eu fiz de ser cientista passa pela transição. Aqui foi o lugar, né, que me permitiu acessar os outros espaços do Rio de Janeiro, universidades, as empresas, os institutos de pesquisa, os museus, né, porque eu fui criada, eu nasci no Rio, mas eu fui criada toda a minha vida em Duque de Caxias. Então, assim, a Central do Brasil, ela ocupa esse lugar de pegar o trem, passar por todas as demandas que a gente passa para chegar até a Central do Brasil, comer um pastel, comer uma coxinha e daqui pegar o metrô para acessar os outros espaços da cidade. Eu sou a Nina da Hora, sou cientista da computação, formada pela PUC-Rio, com ênfase em ética e inteligência artificial, cibersegurança. Hoje eu sou pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Rio. Também sou especialista de domínio em tecnologia responsável pela ThoughtWorks e recentemente eu fundei um instituto de pesquisa chamado Instituto da Hora. Poderosa é pouco. Eu fui fazer ciência da computação por um único motivo. Porque eu compreendo que tecnologia ela precisa ser pensada, criada e desenvolvida para ajudar a sociedade. O algoritmo entra nessa história porque eu tinha que pensar as instruções do meu dia a dia para eu conseguir chegar aos locais. Então, por exemplo, eu tinha 3 opções de saída de Duque de Caxias: ônibus, carro e trem. Carro fecha, que eu não sei dirigir até hoje e é muito caro pegar Uber, táxi e para sair de Caxias. Então eu tinha que pensar, quando o trem não estava bom, eu tinha que rodar o outro algoritmo, que era pegar o ônibus. E isso mudava totalmente o contexto do meu dia, que eu poderia pegar mais trânsito, eu chegar mais atrasada e eu já ia ter que ajustar ali as desculpas que eu ia dar nos lugares e como que eu ia voltar a me concentrar quando eu chegasse na sala de aula, quando eu chegasse nos empregos que eu trabalhava em 2 lugares diferentes, né, enquanto eu estava fazendo o início da graduação. Então o algoritmo, no final das contas, eles são essas instruções. Você pensa essas instruções e você começa a executar. No contexto computacional, você pensa as instruções, além dessas instruções, vocês têm as subinstruções e que você faz a tradução para código, que é a tecnologia digital, que é você programar no computador, que é você programar um robô. Algoritmos são uma sequência de instruções, operações para alcançar um determinado objetivo. Normalmente, eles têm um input, ou seja, uma informação que é enviada para esse algoritmo, para esse programa, essa sequência de instruções, e um output, um resultado, mais ou menos como uma receita de bolo, mais ou menos como as instruções de um mapa, aquela sequência daquilo que precisa ser feito para alcançar um determinado objetivo. O algoritmo ele tem várias definições técnicas e não técnicas, e essa influência da sociedade em como ele vai reproduzir, né, o comportamento, né, como que ele vai modelar o comportamento digitalmente, é mais complexo ainda. Então eu vou dividir por partes. Primeiro, pegando do básico das instruções do algoritmo, quando nós temos que tentar modelar situações mais complexas da sociedade, do mundo, nós precisamos de dados diferentes, de instruções diferentes. Né? Então você tem uma primeira instrução, ele precisa executar, por exemplo, aplicativos que têm como input, como entrada, a voz de uma pessoa. A partir da voz de uma pessoa, ele vai executar o que aquela pessoa disser. Aplicativos ou ferramentas que utilizam isso, o algoritmo, primeiro, ele precisa reconhecer que aquilo é uma voz humana. Depois, pensar em reconhecer quais são as instruções que a voz humana está pedindo para ele executar. Né? Qual é o contexto dessas instruções, para que ele consiga fazer as execuções dentro do resultado esperado. Esse tipo de tecnologia que depende de contexto que é dado pela pessoa que está utilizando ou criando o aplicativo ou a ferramenta, que depende de instruções, que são instruções com ordem, né, gramatical bem desenhada, bem escrita ou bem falada, ferramentas que dependem de entender esse contexto por meio de outros dados que vão ser envolvidos no processamento, elas são ferramentas que são orientadas, né, ou que estão dentro da área de inteligência artificial.
Aí eu entendi, né? Então, o meu trabalho, para chegar em injustiça, para chegar no racismo algorítmico, eu passo por essa parte técnica. Depois que eu entendi isso, eu vou agora investigar os resultados. Então, o exemplo que eu dei de vozes, por reconhecimento de voz, por exemplo, tem um problema bem intenso de você ter assistentes pessoais que usam esse formato, colocando vozes femininas como vozes que são preferidas para essas assistências. Então, você coloca de forma implícita a mulher abaixo do homem na sociedade, né? Nesse lugar de servidão. Socorro! A conclusão de que os algoritmos reproduzem injustiças que nós, seres humanos, já executamos e estruturamos na sociedade, vem de uma série de vivências, primeiro vivências não técnicas da minha vida, que começaram a me fazer questionar o motivo de ferramentas que eu estava construindo e ajudando a desenvolver, elas não conseguiam me reconhecer. Eu estava já há algum tempo numa startup de inteligência artificial que tinha uma etapa de processamento de imagens e também de análise facial. Nessa startup eu ajudei na parte de voz, eu trabalhei um pouco com reconhecimento de voz e depois eu fui olhar os testes de análise facial. E eu fui a única pessoa da equipe que não pude testar a ferramenta, porque não estava reconhecendo o meu rosto. Nesse período, o problema da imagem, da análise facial, era o não reconhecimento de pessoas negras. Conforme foi evoluindo esses estudos e os diálogos e as propostas de trabalhos de vários pesquisadores do mundo nessa área, nós começamos a visualizar outros problemas. Quando você usa a ferramenta de análise facial, em alguns contextos, ela vai colocar a pessoa negra como um ser perigoso para a sociedade, sem ter argumentos bem embasados para isso. E aí nós entramos na discussão de, por exemplo, reconhecimento facial na segurança pública. É uma discussão que não é só do Brasil, é uma discussão global. Você entra no debate sobre o uso de análise facial, análise de imagem em celulares, né? Câmeras com esse tipo de tecnologia em espaços públicos. Então, que tipo de sociedade que nós estamos criando? Uma sociedade que vai se acostumando com a vigilância para sentir a segurança, mas a segurança é para quem? E aí? Essa estrutura ela não vem da tecnologia, não é a tecnologia que é racista, né? Nossas mãos estão envolvidas nesse desenvolvimento. Então, nós precisamos fazer um estudo anterior. Então, por isso que eu disse que as outras disciplinas, para eu chegar nesse nome de justiça algorítmica, né, tem esse nome, tem a área que é de ética em IA, ética em algoritmos, que é a área que abarca esses levantamentos de discussões e de perguntas. Tem uma área dedicada dentro da sociologia, que é da vigilância na sociedade, né, que é quando você olha esses usos, mas você vai olhar pela ótica de como que a sociedade está interagindo com essas ferramentas. Né? Tem dentro da inteligência artificial ainda, tem uma corrente que é de fairness, que a gente traduz para injustiça, mas que não é isso. Né? Na verdade, no final das contas, não é essa tradução, mas tem a ver com você trabalhar com a noção de justiça. Então, será que uma tecnologia tem a capacidade de julgar um grupo de pessoas, as ações de uma pessoa? Será que realmente o modelo algorítmico tem essa capacidade de julgamento? Então, essa área trabalha com essas noções também. This room is the city's brain. Traffic isn't just monitored from here, it's actually controlled. Operators can control the timing of the lights and use signage to reroute the flow of traffic. The system has a database for every license plate in the country. It knows every car in Songdo. Security cameras throughout the city act like an omnipresent police force, watching for and reporting suspicious activity in real time. Na minha perspectiva, o comportamento dos algoritmos, eles dependem da forma que nós estamos interagindo, né? Então, assim, é o uso, mas também de quem está criando. Não é só desenvolvedor, não é só programador, estou falando da equipe por detrás, eu estou falando da equipe de negócios,
eu estou falando do direcionamento interno dos objetivos com aquela ferramenta, eu estou apontando problemas na pesquisa, porque nós esquecemos disso, nós falamos de empresas, só que existem as pesquisas por detrás. Para esses algoritmos evoluírem, existem as pesquisas que são feitas em universidades. Então, quais são os limites éticos de você desenvolver soluções que têm a promessa de resolver algum problema na sociedade a qualquer custo? E nós não estamos olhando essa frase do a qualquer custo. A qualquer custo de quem, para quem. Escolher dá trabalho. Eu tenho alguns exemplos assim, de experiências de dia a dia. Né? Um amigo meu, um colega meu, que se formou no mesmo lugar, que também é da área da computação, ele acabou sendo preso por, se eu não me engano, acho que foi 2 semanas ou quase um mês, por meio de uma análise de câmera. A ideia das câmeras, primeiro, sem a tecnologia de reconhecimento facial, já é algo preocupante, né? Você ter câmeras e você dizer que isso que torna seguro e que quem vai julgar se aquela pessoa está cometendo delito ou não, são olhos de uma pessoa que você também não conhece, como que ela entende o mundo, como que ela reconhece as pessoas no mundo. Então esse meu amigo, ele acabou sendo colocado como uma pessoa super procurada em um lugar aqui do Rio de Janeiro e foi preso. Depois, né, ficou tudo bem na medida do possível, porque ninguém sabe o impacto psicológico, não tem acompanhamento disso. Você não sabe como é que aquela pessoa vai ficar depois de ela ser da área e ela ser colocada nessa situação. Tem exemplos muito do nosso dia a dia, de como que os algoritmos reproduzem, né, esse racismo. Um dos exemplos, por exemplo, quando você, em 2020, fizeram um teste assim, de você chegar no buscador, no Google, e aí jogar tranças feias, tranças bonitas. Tranças bonitas e dreads estavam associadas a pessoas brancas que estavam utilizando tranças e dreads. E tranças feias estavam associadas a pessoas negras que estavam usando dreads e tranças. Então, assim, isso é um exemplo que é o nosso cotidiano. Não é a tecnologia que está promovendo isso, é quem está desenhando essas ferramentas, quem está desenhando esses programas com código. Qual é a noção de sociedade das pessoas que estão desenvolvendo isso? Existem, sim, formas que estão sendo compartilhadas para você conseguir enganar o algoritmo ou hackear ele. Um desenvolvedor de Belém, que ele criou uma linguagem de programação usando, né, o português. Porque para a gente criar código digital, a normalização é que você use inglês. Então ele criou, e isso também é uma forma de você hackear, é você trazer a galera que não sabe inglês, mas que quer aprender a programar. Mano, chega aqui que tem uma forma de você fazer isso usando a língua portuguesa. Tecnologia responsável é um termo que eu tenho usado recentemente para conseguir abarcar tudo que eu estou debatendo, tudo que eu tenho conversado. O entendimento que eu tenho tido é que a forma que você tem de começar a conscientizar e responsabilizar quem está no debate de desenvolvimento, pensamento da ideia tecnológica, o desenvolvimento da ideia, a execução da ideia. Quem está tomando essas decisões começa a se conscientizar de que essas tecnologias elas não podem ser construídas a qualquer custo e colocadas em execução na sociedade de qualquer maneira. Você não pode e não deveria esperar que só os usuários retornem os erros, e apontem os erros dessas ferramentas. Então a tecnologia responsável está vindo muito com essa ideia, e aí, enfim, tem um mundo de possibilidades de discussão. Um dos mundos que eu estou inserida é de transparência, que pega a responsabilidade. Então, se as empresas começarem a serem mais transparentes na forma que essas tecnologias digitais, esses produtos são desenvolvidos, ela permite que pesquisadores da área de ética em IA, que eu faço parte, desenvolvedores que tenham essa preocupação, ativistas que estejam apontando, realizando campanhas e tentando direcionar a sociedade civil para serem mais críticas, fazem com que a gente tenha mais acesso e saibam o que a gente pode também direcionar de mudanças dentro desses produtos. É um conceito ainda em construção, como eu disse, tem muitos desafios, porque nós estamos falando do Brasil, e num Brasil que ainda está buscando a sua soberania digital, o que é isso? Nós temos uma nação que vamos estar criando e desenvolvendo os produtos que nós vamos estar utilizando aqui dentro também, os produtos digitais.
Então ainda tem esses desafios, mas eu tenho esperança, apesar de todos os compartilhamentos que eu faço do caos, eu tenho esperança de que nós vamos continuar tentando pensar ferramentas que sejam mais acessíveis e, de fato, tenham utilidade para a sociedade. Eu acho que ensinar programação nas escolas é importante, não é fundamental, é mais importante do que isso, é ensinar o pensamento lógico. Quando você ensina programação, não necessariamente você quer formar um programador, mas você necessariamente está criando um ser humano com a capacidade de pensar logicamente. Qualquer pessoa que sabe programar conhece as estruturas de decisão, conhece os operadores lógicos, e isso é fundamental para diversas funções na sua vida. Eu espero que o futuro dos algoritmos que pensamos, compartilhamos, criamos e utilizamos seja um futuro mais acessível. Eu espero que não sejamos direcionados por eles. E para mim isso que é o acessível, é eu não ser direcionada por um algoritmo.